Olá, aluno, tudo bem com você? Meu nome é Luísa, sou professora de Física e hoje vamos estudar o conteúdo de calorimetria. O calor é uma forma de energia térmica em trânsito que se transfere do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura de forma espontânea. Vocês lembram disso que nós vimos na aula? Nessa transferência pode ocorrer uma mudança de temperatura, que é o calor sensível, ou uma mudança de estado físico, que é o calor latente. Nós veremos esses dois tipos de calor com mais detalhes nos próximos slides, ok? O calor, por ser uma forma de energia, ele pode realizar trabalho, pode produzir mudanças de fase na matéria, pode dilatar ou contrair dimensões de um corpo e também elevar a temperatura da matéria que recebe calor. Na calorimetria, nós estudamos as trocas de calor, a variação de temperatura entre os corpos e as mudanças de estado físico da matéria. Esses são alguns dos aspectos que são estudados na calorimetria. Unidades de calor. O calor, por ser uma forma de energia em trânsito, uma forma de energia em trânsito, ele utiliza a mesma unidade do Sistema Internacional de Unidades, que é o Joule. Mas, por razões históricas, nós utilizamos muito mais a caloria do que o Joule. A água ela foi usada como um padrão para definir essa unidade de medida, ok? A definição de caloria é dada aqui. Acompanha comigo nesse texto em azul. Uma caloria é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de água pura, sob pressão normal, sofra a elevação de temperatura de 1 grau Celsius. Uma caloria é aproximadamente igual a 4,18 joules. É importante a gente gravar isso daqui porque a gente vai precisar converter algumas unidades em alguns exercícios mais para frente. Quando uma transformação ocorre sem troca de calor, dizemos que ela é adiabática. Capacidade térmica. O que é? A capacidade térmica é uma quantidade de calor sensível cedida ou recebida por um corpo para que sua temperatura sofra uma variação de 1 grau Celsius. Veja bem, eu tenho um bico de Bunsen aqui fornecendo calor para esse líquido, para essa substância. Eu preciso de uma quantidade de calor que eu não sei qual é, suficiente para elevar apenas 1 grau Celsius a temperatura disso aqui. Tá? E eu não sei quanto de massa eu tenho aqui. Então, a quantidade de calor que eu preciso para elevar 1 grau Celsius, essa quantidade de massa, é o que nós chamamos de capacidade térmica. Ela é dada pelo calor Q sobre a razão, entre o calor Q, cedido ou recebido, sobre a variação de temperatura. Mas também pode ser escrita da seguinte forma: é a massa vezes o calor específico. E nós veremos mais para frente o que é o calor específico, ok? Se tem muita informação no slide e você quer acompanhar com mais detalhes, por favor, vá pausando o vídeo, fazendo anotações no seu caderno, lendo com calma, ok? Calor específico é o calor necessário para elevar 1 grau Celsius, 1 grama de substância. Ele é bem parecido com a capacidade térmica, Só que se você perceber bem, a capacidade térmica não fala de 1 grama de substância. É necessário para elevar determinada substância 1 grau Celsius. Esse aqui não, é 1 grau Celsius, 1 grama de substância. Tá? E nós veremos a seguir que é exatamente isso. O calor específico ele é igual à capacidade térmica sobre a massa. Então, acaba que a gente encontra exatamente essa definição aqui na forma escrita. E isso aqui é igual ao calor cedido ou recebido sobre a massa vezes o Δθ. Isso aqui vai originar uma equação muito utilizada, uma equação chamada equação fundamental da calorimetria, que a gente usa muito para calcular calor sensível, tá? Aqueles que ocorrem mudança de temperatura, mas sem mudança de fase. Nós vamos ver com mais detalhe daqui a pouco. O calor específico ele possui uma unidade de caloria por grau Celsius. Se você tem alguma dúvida com relação à unidade de alguma grandeza que você está aprendendo, você pode colocar essas unidades na fórmula e você ir cortando e o que sobrar no final vai te dar a grandeza que você está procurando, ok? O calor específico, além dele ser diferente entre substâncias, ele também é diferente dentro de uma mesma substância que tem estado físico diferente, estados de agregação diferentes. Por exemplo, a água, ela
para cada estado físico da água, você tem um calor específico, né? Então, ela varia isso. O calor específico, ele é bem específico, tá? Para quem quiser dar uma risadinha com a minha piada sem graça. Então, vamos lá, pessoal. Na página 63 do livro, você pode ver numa tabela o calor específico de outras substâncias, tá? Do alumínio, do ferro. Acompanha lá na página 63 do seu livro. Outra propriedade que a água tem interessante, né? Porque nós vimos nas últimas aulas aí a questão da dilatação da água numa temperatura de 4 graus Celsius, né? Que é conhecida por um termo que eu não concordo muito, muitos não concordam, que é a anomalia da água, né? A água não é anômala, ela é desse jeito, né? Ela não é, cada substância tem a sua característica específica, né? E outra especificidade da água é o calor específico alto que ela tem, né? No que isso implica, professora? Por exemplo, você vai ao deserto, né? Eu não sei quantos de vocês sabem dessa informação, mas lá no deserto, se um dia vocês tiverem oportunidade, vocês vão observar, oportunidade de ir, né? Vocês vão observar que a temperatura de dia é super quente e à noite ela é super fria. Ela chega a temperaturas negativas à noite. E por que isso acontece no deserto e não acontece no Rio de Janeiro? Porque no deserto não tem água. Rio de Janeiro é úmido, fica perto do mar, né? Tem a maresia, é um país muito úmido, correntes de ar, né? Tem várias razões por aqui ser muito úmido e lá não ter água, né? E aí implica a questão do calor específico, né? Se o calor específico da água é muito alto, a água ela vai precisar de grandes quantidades de calor fornecidas ou perdidas para ter a sua variação, uma pequena variação de temperatura, né? Grandes quantidades de calor, mas a variação de temperatura é pequenininha. Se a gente pensar lá na fórmula da equação fundamental da matéria, a gente vai ver que eu vou até escrever aqui, não coloquei no slide, vou ter que desenhar. A gente tem Q, né? É igual a M vezes C vezes delta θ, né? Se o calor específico da água, vamos pegar uma outra cor aqui, vou pegar o verde. Se o calor específico da água é muito grande, para a mesma quantidade de calor aqui, né, eu vou ter que, se esse valor aqui é muito alto, essa mesma quantidade de calor, né, eu vou ter uma variação de temperatura muito baixa, né? É mais ou menos esse raciocínio que a gente analisa. Quando esse valor é muito alto, a temperatura fornecida, se você olhar lá no slide anterior também, né? Na fórmula do calor específico, Q, aí a gente bota o Q, né? Sobre M delta θ, né? Se o meu C é muito alto, meu Q vai ser alto e isso aqui vai ser baixinho, né? Não tá mostrando. Deixa eu pegar aqui. Tá, vamos lá. Se meu C é muito alto, esse meu Q vai ser muito alto e esse meu delta θ aqui vai ser muito pequeno, né? Então, é isso que significa ter um calor específico alto, né? Então, por isso que a água é uma substância interessante, né? Vamos prosseguir. Calor sensível é a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo, acarretando ele uma variação de temperatura, mas sem mudar de fase, tá? Nós utilizamos para calcular o calor sensível essa equação aqui, a equação fundamental da calorimetria, ok?